celular? Ah, tá certo. Consegue? Vamos fazer um teste para ver se todas as equipes, a rede social está ouvindo, né? Ô, André, tivemos um probleminha aqui no som dela. Vou tentar compartilhar aqui através do celular. Ah, tá certo. Andréia, Consegue? dá para Oi, ouvir doutora. Vamos agora? fazer um teste para ver Agora se tá todas as perfeito, equipes, legal. a rede social está ouvindo, Então, tá né? bom. Olha, se eu estivesse em casa sozinha, eu ainda admitiria esse erro, sabe? Mas com o técnico aqui do lado, né? Mas tudo bem. Acontece, Acontece, né? é verdade. Certo. Andréia, Tá Oi, sim. doutora. Agora tá Os AMES de perfeito, Assis, de legal. Ourinhos, Santa Casa de Assis, toda a olha, se eu equipe aí. estivesse em E casa também sozinha, o pessoal nas eu redes ainda sociais está nos admitiria esse vendo e erro, sabe? assistindo Mas a com o gente, técnico tá? aqui Eu do quero lado, agradecer a né? presença da senhora, tá, doutora? Assim, você, né, porque tão jovem, aqui conosco, que é uma grande oportunidade para nós nesse momento tão difícil, né? Dessa pandemia. E assim, para nós é muito legal estar conversando diretamente, né? Um bate-papo hoje, né? Com uma profissional do seu gabarito, que é tão conhecida aqui na região, né? Então, ao invés da gente estar procurando no Google, a gente tem essa honra de ter aí conosco a doutora Penha aí para a gente estar conversando. Eu combinei com todo mundo que no final, né, a gente faz aquela jogadinha lá das perguntas, tá bom? Então, durante, aqui o pessoal vai nos enviando as perguntas e no final eu vou passando para você, tá bom? Essa honra de ter aí conosco a doutora Penha aí para a gente estar conversando. Eu combinei com todo mundo que no final, né, a gente faz aquela jogadinha lá das perguntas, tá bom? Então, durante, aqui o pessoal vai nos enviando as perguntas e no final eu vou passando para você, tá bom? Essa honra de ter aí conosco a doutora Penha aí para a gente estar conversando. Eu combinei com todo mundo que no final, né, a gente faz aquela jogadinha lá das perguntas, tá bom? Então, Risco, né, para essa pandemia, né, do Covid, então foi solicitado que eu falasse um pouquinho sobre a doença, os tipos, o que causa cada um dos tipos, né, um pouquinho sobre a abordagem do tratamento. E no final, eu acho que abre aí para as perguntas, né, Andréia? Tudo bem? Andréia? oi, doutora, combinado, tá? No final a gente abre para as perguntas. Mas está dando para ouvir melhor agora? Sim, né, Ana Lu? Assim, Tá. Então, assim, o diabetes é uma doença de alta prevalência, né? E é uma doença crônica que cada vez é mais frequente, né? A projeção para o ano de 2045 é que existam 629 milhões de pacientes portadores de diabetes. O Brasil, ele ocupa o quarto lugar no ranking dos países com maior número de pessoas acometidas. E as complicações decorrentes afetam tanto a produtividade, qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes. E, consequentemente, isso gera um grande impacto socioeconômico. O diabetes é uma doença por si só considerada vascular, com muitas complicações. As mais frequentes delas são as amputações de membros inferiores, a perda da visão, insuficiência coronariana e doença renal. O diabetes é uma doença definindo que por si só considerada vascular, com muitas complicações. As mais frequentes que se caracterizam por hiperglicemia, que resultam tanto do defeito na secreção ou na ação da insulina, né? Ou como também a sua deficiência total. Então, definindo que por si só considerada vascular, com muitas complicações. As mais frequentes
Esses pacientes portadores de diabetes, eles têm frequentemente associação com dislipidemia, hipertensão e disfunção endotelial. Até no próximo encontro nosso, a gente vai contar com um dos cardiologistas aqui conosco, ou o Dr. Bruno Ferrari ou o Dr. Fred, para a gente fazer uma dobradinha cardiometabólica. Bom, dentre as complicações mais frequentes, né, são as micro e macrovasculares, como eu falei, sendo a retinopatia, nefropatia, neuropatia periférica e autonômica. E os sintomas, que são clássicos, né, quando o paciente está apresentando uma descompensação do quadro, ele apresenta perda de peso, polifagia, poliúria, polidipsia, né, que é muito o aumento na diurese, o aumento na frequência da sede, né? Quando o paciente está apresentando uma descompensação do quadro, ele apresenta perda de peso, polifagia, poliúria, polidipsia, né? Que é muito aumento. Classificando os principais tipos de diabetes que nós temos: tipo 1, tipo 2 e diabetes gestacional. Existem outros tipos ligados à carga genética, mas que são mais raros e a gente vai focar nesses 3 tipos, né? Quando que a gente diz que um paciente é portador de diabetes mellitus? Quando ele apresentar 2 glicemias de jejum em ocasiões diferentes, maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, ou uma glicemia ao acaso maior que 200, associado àqueles sintomas que eu acabei de falar: aumento da sede, aumento da fome e perda de peso. Quando a gente tem dúvida se um paciente tem um pré-diabetes ou um diabetes, a gente submete esse paciente a um teste de tolerância oral à glicose, que consiste exatamente em se fazer uma glicemia de jejum, depois das 8 a 10 horas de jejum. Aí depois eles recebem a água com destrozol, com 75 gramas de açúcar, e são testados 2 horas após. Se esse valor no teste de 2 horas estiver maior que 200, também nós podemos definir que esse paciente é portador de diabetes. Aí depois eles recebem a água com destrozol, com 75 gramas de açúcar, e são testados 2 horas após. Esse valor. E quando a gente diz que um paciente é portador de pré-diabetes? Quando as glicemias de jejum se situam entre 100 a 126, ou na sobrecarga, 2 horas depois da ingesta do açúcar, esse paciente apresentar a glicemia entre 140 a 200. Quando a gente diz que um paciente é portador de pré-diabetes, quando as glicemias de jejum se situam entre... Também existe o diabetes gestacional, em que é muito importante o tratamento, o diagnóstico correto, o acompanhamento desse paciente para não ter consequências para o feto. Então, já é feito o rastreio na primeira consulta do pré-natal, e se a paciente já for ter os critérios que a gente citou anteriormente, não se caracteriza diabetes gestacional. É um diabetes que ela já tinha, pré-gestacional. O valor de corte que a gente usa para a gestação é uma glicemia menor, né? Então, fica entre 92 e 126, aí a gente já tem que fazer o diagnóstico do diabetes gestacional. Se a glicemia for menor que 92, na primeira consulta, essa gestante vai ser reavaliada entre a 24ª e 28ª semana de gestação, fazendo o teste com a glicose que a gente falou, 75 gramas de destrozol.
E o diagnóstico, então, fica estabelecido quando, no mínimo, um dos valores alterados, ou uma glicemia de jejum maior ou igual a 92, ou na primeira hora após a sobrecarga maior ou igual a 180, ou de 2 horas maior ou igual a 153. E o diagnóstico, então, fica estabelecido. Os caminhos que levam ao diabetes tipo 1 e tipo 2, eles são um pouco diferentes. O tipo 1, ele é mais comum na infância, adolescência, adulto jovem, e nesse tipo de diabetes ocorre uma destruição celular autoimune da célula beta, ou autoimune ou de causa idiopática. Nesse tipo de diabetes, ocorre uma insulina, uma deficiência total de insulina. Por isso que os pacientes acabam desenvolvendo as complicações como cetoacidose diabética. Então, a principal complicação aguda desse tipo de diabetes é o que a gente chama de cetoacidose diabética, e na maioria das vezes a gente faz o diagnóstico como uma primodescompensação, apresentando a cetoacidose. Complicações como cetoacidose diabética. Já o tipo 2, que é o tipo mais frequente, né, que acomete principalmente pessoas próximas dos 40 anos, ocorre uma alteração entre a insulina e o glucagon, que são os principais hormônios, né, que também regulam a homeostase da glicose. Nesse tipo de paciente, no início até predomina um aumento na produção de insulina pelo pâncreas. Porém, existe uma resistência à ação dessa insulina. Então, o que diferencia basicamente o tipo 1 para o tipo 2 é que no 2 ele ainda tem uma certa quantidade de insulina, capaz de suprimir a cetose. Então, a complicação mais frequente nesse grupo de pacientes é o que a gente chama de estado hiperosmolar. Eles fazem glicemias bem elevadas, alterando a osmolaridade do plasma, mas raramente fazem cetose, que é o acúmulo dos corpos cetônicos decorrentes da quebra da produção de proteína e gordura como uma fonte alternativa para a produção de energia, visto que a insulina não está sendo adequada para utilizar a glicose e colocar a glicose para dentro das células. O mecanismo da fisiopatologia, dos caminhos que levam ao tipo 2, ele é bastante complexo, né? Então, são vários os mecanismos que a gente acaba representando nesse octeto, né? Que são 8 defeitos que levam ao diabetes mellitus tipo 2. Se vocês quiserem, depois a gente fala mais aprofundado. É importante destacar que mais do que 70% dos pacientes portadores de diabetes, não só no Brasil, mas mundialmente, eles se encontram fora da meta da hemoglobina glicada, que é aceita. Na verdade, a hemoglobina glicada é um exame que a gente faz no sangue e que mostra para a gente a média da glicemia estimada nos últimos 2 a 3 meses. Então, isso é muito importante para se determinar se um paciente está tendo um bom controle ou não. E mais do que 70% dos pacientes estão fora da meta. E o que a gente observa é que é muito importante se tratar essa doença no início da doença, nos primeiros 5 anos. Não adianta você tentar intensificar a terapia depois de muitos anos de doença, visto que as complicações vasculares já aconteceram. E na prática também existe muita inércia terapêutica, né? Então, às vezes, se demora para colocar um segundo fármaco ou até mesmo a insulina para o paciente, porque mesmo tipo 2, com a evolução da doença, ele vai vir a necessitar da insulina. Então, na fase do pré-diabetes, a gente orienta, além da mudança do estilo de vida,
que se caracterizaria pelo exercício físico e por uma alimentação balanceada, a gente já entra com um medicamento denominado metformina, que ajuda a insulina a agir e diminui a produção de açúcar pelo fígado. Em relação ao tratamento com as insulinas, também a gente pode entrar depois em detalhes, se alguém tiver dúvida, o pessoal que está na equipe aqui, da enfermagem, dos outros serviços, mas as insulinas disponíveis pelo SUS atualmente são a NPH, que tem uma ação intermediária, a gente faz geralmente 2 a 3 aplicações ao dia dessa insulina, associada à insulina de ação rápida, que é a insulina regular. Também nós dispomos o Estado, né, ele fornece para os pacientes portadores de tipo 1 as outras insulinas basais que substituem a NPH, como a glargina, a insulina Levemir e também, por último, a Degludeca, que são as insulinas que têm um perfil de ação um pouquinho mais seguro, né? E é uma aplicação ao dia, geralmente, e se mantém essa liberação mais uniforme nas 24 horas. Das drogas orais também, o que a gente tem disponível no SUS faz parte desse grupo aqui, que são as drogas mais antigas para o tratamento do diabetes, que são denominadas sulfonilureias. Acho que a grande maioria conhece, né? Essas drogas, elas estimulam a liberação da insulina e, independente do paciente comer, esse estímulo para a célula beta é contínuo e, por isso, as pessoas têm um maior risco de hipoglicemia e, consequentemente, maior ganho de peso. São elas a glibenclamida, que é disponível na farmácia popular, no SUS, a gliclazida, que recentemente aqui em Assis foi, em Marília também, incorporada na rede, a glipizida e a glimepirida. A gente considera a gliclazida como, dentre essa classe de medicamentos, a mais segura, por ela não ter interferência com o sistema cardiovascular. Também existem essas drogas de administração oral, que são pouco usadas no nosso meio, que também são drogas chamadas secretagogas, que vão ajudar o pâncreas a produzir a insulina, a liberar a insulina, são a nateglinida e a repaglinida. Falando da metformina, né, que a gente acabou de falar, que ela já entra no pré-diabetes, auxiliando, além da mudança do estilo de vida, e como anteriormente eu já falei, ela age diminuindo a produção de açúcar pelo fígado e também ajuda a insulina a agir. Como efeitos indesejáveis e muito comuns decorrentes da metformina, a sua ação sobre o trato gastrointestinal, levando a diarreia, epigastralgia, e que esses sintomas são menos comuns, mas ainda podem se apresentar nas apresentações de liberação lenta da metformina, que é chamado XR. E também a metformina ela pode levar à acidose lática, que é uma complicação rara, mas que pode ser letal. Por isso, essa droga ela é contraindicada nos pacientes portadores de insuficiência renal crônica, com uma taxa de filtração glomerular menor que 30, e nos casos de insuficiência cardíaca. Ainda dentro da classe dos medicamentos via oral, a gente dispõe dessa classe, que são os inibidores da DPP-4. Essas drogas, elas agem num hormônio que nós produzimos, que é liberado pelas células do íleo terminal e também do intestino grosso, que são esse hormônio que é chamado GLP-1, ele é capaz de aumentar a insulina e abaixar o glucagon, que é um hormônio que tem um efeito antagônico à insulina. Enquanto a insulina coloca a glicose para dentro da célula, o glucagon faz com que
o fígado produza mais glicose. A vantagem desse medicamento em relação ao grupo da sulfa, que a gente falou anteriormente, é que ele age mediante a ingesta de glicose via oral. Por isso, são considerados mais seguros, com uma menor taxa de hipoglicemia. Aí vocês podem falar, nossa, mas quantos medicamentos, né? Então, todos esses remédios, e hoje a gente tenta tratar mais agressivamente o diabetes, por todas as complicações que a gente já falou, e de uma forma mais ampla, né? Tentando contemplar toda aquela fisiopatologia, né, que a gente colocou no octeto lá de Defronzo, né? Que é um pesquisador, um professor que estuda muito sobre a fisiopatologia do diabetes. São essas as classes dos inibidores da DPP-4, são essas 5 que a gente dispõe atualmente no Brasil. Também dispomos da pioglitazona, que é um medicamento que age melhorando a resistência à insulina, a sensibilidade à insulina, e como o efeito deletério, ele pode levar a ganho de peso, perda de massa óssea, retenção hídrica. Então, nos pacientes que têm insuficiência cardíaca, não se recomenda o uso dessa droga. E, recentemente, a gente dispôs, até faz uns 4, 5 anos, que essa classe de medicamento está presente aqui no Brasil, né? E são os chamados inibidores do SGLT2. Como que esses medicamentos agem? Eles induzem a uma glicosúria, fazem com que o rim libere mais a glicose. E, recentemente, ele foi até aprovado, essa classe de medicamento, em especial a dapaglifosina, pelo SUS, porque são medicamentos que têm comprovadamente uma melhora na mortalidade cardiovascular, por vários mecanismos. Mas o mecanismo na fisiopatologia do diabetes é eliminar o açúcar pela urina, né? Tem proteção renal e proteção cardiovascular. Então, no dia 4 de maio, a gente recebeu a portaria, né, que o SUS incorporou a dapaglifosina, que é um deles, para o tratamento do diabetes tipo 2 no SUS. Uma grande conquista, a gente já estava esperando há alguns anos, né? Visto a melhora dos pacientes, do quadro clínico, do tratamento e o benefício cardiovascular apresentado por esses pacientes, tanto na vida real como nos estudos. Por último, a gente ainda dispõe das drogas injetáveis, que não são insulina, agem bastante diferente da insulina. São chamados agonistas do receptor do GLP-1. Então, enquanto aquelas drogas anteriormente citadas, elas aumentam o tempo de meia-vida que o nosso organismo produz do GLP-1, nesse caso, são agonistas desse hormônio. Eles são todos subcutâneos e, além de ter uma proteção, eles ajudam a conversa entre a insulina e o glucagon, né, nas células do pâncreas. A gente tem uma ação central, né? Por isso que 2 desses aqui foram liberados também para o tratamento da obesidade. Eles ajudam a aumentar a saciedade, diminuindo o apetite, melhora muito a esteatose hepática também, que é a infiltração de gordura pelo fígado, consequentemente já do diabetes e também da dislipidemia, que frequentemente está associado nesses pacientes. Então, como a gente está enfrentando, né, a pandemia do Covid, se fala muito, os pacientes diabéticos, né, têm um maior risco. Realmente, eles não têm risco aumentado de contrair o vírus. Porém, uma vez infectado, esses pacientes têm maior chance mesmo de complicações graves, né? Incluindo maior risco de morte.
como a gente já falou, o próprio diabetes é uma doença vascular. O risco do agravamento ele está aumentado tanto para o tipo 1 quanto para o tipo 2. E que é extremamente importante que a gente obtenha um bom controle da glicose para diminuir o risco dessas complicações, né, na pessoa portadora de diabetes. Então, seja tipo 1 ou tipo 2, o risco de se agravar, ele se relaciona mais a uma idade avançada, ao tempo de duração da doença, ao estado do controle metabólico, se tem a concomitância de outras doenças, como hipertensão arterial, complicações do diabetes, especialmente a doença renal, podendo ser a insuficiência renal uma causa, né, o COVID, até levando a insuficiência renal, independente de ter diabetes ou não. E também lembrando que os pacientes portadores de diabetes tipo 1, que na maioria das vezes é autoimune, eles podem ter outras doenças imunossupressoras, como artrite reumatoide, por exemplo, que também leva a um maior comprometimento do sistema imunológico. Então, assim, dando uma pincelada, né, nos tipos de diabetes, nas complicações mais frequentes, era isso que eu tinha para falar e agora a gente está disponível para responder as perguntas. Muito obrigada. Então, assim, dando uma pincelada, né, nos tipos de diabetes, nas complicações mais frequentes, era isso que eu tinha para falar e agora a gente está disponível para responder as perguntas. Muito obrigada. Andréia? Não estou te ouvindo de novo. Andréia? Não estou ouvindo. Está me ouvindo, Andréia? Eu acho que eu não liguei aqui, desculpa, pessoal. Então, doutora, muito obrigada, muito interessante essa abordagem sua, para esclarecer mesmo, né, a relação do diabetes com o Covid. Há muitos pensamentos aí, muitas falas, né? Então, acho que é muito importante isso, essa relação, a importância de ter o controle da doença para quem já possui a doença, né? E principalmente quem não possui, né, para fazer aí um trabalho preventivo, porque, como você mesmo disse, é um monte de drogas aí, né, existentes, né? Então, assim, com relação às perguntas, até porque essas lives começou muito com a questão da ansiedade. Andréia. Oi? Andréia. Oi? Ação balanceada, que frequentemente. Deu para ouvir? Doutora, a senhora pode repetir para nós, por favor? Eu disse assim que, além de todas essas drogas disponíveis, né, que é muito importante a adesão ao tratamento por parte do paciente, a prática frequente de atividade física, né, e uma alimentação balanceada. Então, são vários os fatores que vão determinar um bom controle, né, desse paciente, principalmente a adesão ao tratamento. Doutora, e assim, existe o diabetes emocional? Nesse momento, as pessoas, né, passando por
muitas dificuldades, muitas pressões, né, psicológicas, de estar aí se isolando, né? Há possibilidade? Não existe o diabetes emocional, porém, qualquer estresse, seja ele físico ou emocional, libera hormônios que agem contra a insulina. Mas para ter o diabetes, você tem que ter uma predisposição genética, certo? E aí são vários fatores, como a gente falou, né? Uma fisiopatologia aí bastante complexa, mas o que nós sabemos é que quando tem o estresse, ou por uma infecção, ou por um estresse emocional, libera os hormônios que têm ação antagônica à insulina. Então, o diabetes, ele é uma doença hereditária. Sim. O tipo 1, ele tem geralmente a causa autoimune, né? Como a gente falou, que é uma destruição autoimune das células beta. E no tipo 2, é uma doença multifatorial. Mas você tem que ter também uma predisposição. Agora vem uma outra pergunta aqui, que eu acho que muitos têm essa dúvida. O diabético, ele pode... Tem doenças... Oi, doutora, pode falar. Não, é que eu estava dizendo que também tem algumas doenças endocrinológicas, como síndrome de Cushing, que tem o excesso na produção de cortisol e outras doenças que podem também cursar com hiperglicemia. Certo. Veio uma pergunta aqui, doutora, se o diabético, ele pode ingerir álcool. Não, na verdade, depende de qual, né? Uma cervejinha, verdade, um vinho. Sim, se for destilada, a gente sabe que por si só o álcool ele tem uma caloria vazia. Então, os pacientes que geram bebida destilada, eles tendem a ter maior risco de hipoglicemia. Destilada, a gente sabe que por si só o álcool ele tem uma caloria vazia. Então, os pacientes que geram tem que ter moderação. Então, com moderação, pode. Com muita moderação. Olha só. Vem uma outra pergunta aqui. Muitas pessoas utilizam a metformina para a perda de peso, mesmo sem ter o diabetes. Qual é o malefício disso? Na verdade, a metformina ela é indicada também para os pacientes portadoras de síndrome do ovário policístico, né? Porque melhora a resistência à insulina, melhora a ovulação. Mas a metformina, como um agente para perda de peso, não tem essa indicação. Apesar da gente saber que muitos usam off-label. Mas ela é indicada para o tratamento do pré-diabetes, para o diabetes mellitus tipo 2 e para pacientes portadoras de resistência à insulina, como no caso o ovário policístico. Então, metformina para emagrecer, ela pode ter malefício, né? Faz mal, né? Teve uma outra pergunta agora aqui. De efeitos colaterais, a gente sabe que a metformina, além dos efeitos gastrointestinais, como diarreia, seu uso crônico, depois de 3 anos de um uso crônico, ele pode diminuir a absorção da vitamina B12. Muito interessante isso, doutora. Bem esclarecedor. Aí nós temos aqui uma outra pergunta. Quando o diabetes é hereditário, existe alguma idade para desenvolver? Então, geralmente o tipo 2 ele acaba sendo próximo, né, dos 40 anos, mas coincidência muito aumentada de obesidade em nosso meio, a gente tem visto pacientes mais jovens
desencadeando o diabetes tipo 2. E particularmente no 1, que é a causa autoimune ou idiopática, a gente geralmente é na primeira infância, mas tem alguns pacientes que têm um aparecimento mais tardio, que a gente chama de LADA, que é o diabetes autoimune latente do adulto. Certo. Veio duas perguntas aqui, doutora. Eu sei que você já abordou na sua apresentação se existe o tratamento para pré-diabético. Você apresentou, inclusive, né, uma lista de medicamentos, o tratamento. E se existe a cura para o pré-diabético. Com essas medidas, mudança de estilo de vida e o uso da metformina, você consegue protelar o aparecimento da doença na fase aí do pré-diabetes. Existe o tratamento para pré-diabetes. E de quanto em quanto tempo devo realizar o exame de glicemia em jejum? E se existe a cura para a pessoa normal ou para os portadores? Olha, aqui não especificou, mas eu acho que para uma pessoa normal. E o uso da metformina, uma pessoa normal, se ele tiver algum histórico na família, o fator de risco, é no mínimo uma vez por ano a cada 6 meses. Porque é muito importante a gente diagnosticar na fase inicial, né? O tipo 2, que é muito silencioso, muitas vezes demora anos, né, para ter os sintomas e o paciente aí já pode ter as complicações vasculares. Nos pacientes portadores de diabetes, a gente faz a hemoglobina glicada, que é um exame no sangue, pelo menos a cada 3 meses, que nos dá a média da glicemia nos últimos 2 a 3 meses. A glicemia capilar, eles fazem principalmente os pacientes portadores de tipo 1 ou tipo 2 de insulinoterapia, eles fazem a pontinha de dedo, né? Que são testes de glicemia capilar. Ou recentemente a gente tem uns dispositivos chamados de Freestyle Libre, que é um dispositivo colocado no braço, em que o aparelhinho faz a leitura várias vezes ao dia. Esse dispositivo tem um catéter que fica no subcutâneo e é trocado a cada 14 dias. Eles fazem a pontinha de dedo, né? Doutora Penha, a senhora falou aí até da importância, né, do paciente aderir ao tratamento, porque assim, até aqui nos exames, a gente, como é uma atenção secundária, né, então a gente percebe muitos pacientes que vêm descompensados, que não aderem ao tratamento, já tem uma série de complicações, desde da visão, renal, né, como a senhora colocou também, enfim, é uma doença muito séria, né? Então, assim, o que a senhora diria, né, para a população que está nos assistindo, a importância, né, de ter essa consciência. E eu imagino, assim, a gente tem vários conhecidos, todo mundo tem um conhecido, pelo menos um ou dois, que já tem, né, essa doença, o diabetes, né? Então, assim, que mensagem a senhora poderia estar dando para essas pessoas, né? Porque, assim, a gente vê pacientes que chegam aqui já está com problema na retina, né? Pessoas com problemas seríssimos, né? Renal. Então, o que a senhora deixaria, assim? Já tinha abordado. É um tratamento muito agressivo, né? E precoce da doença. Os primeiros 5 anos são cruciais na determinação se esse paciente vai evoluir para complicações crônicas, né? Infelizmente, a grande maioria não é bem tratado, como eu coloquei, não só aqui no Brasil, mas mundialmente, 70% dos pacientes estão fora da meta. Por isso, tantas complicações. Nós estamos aqui numa enfermaria de clínica médica, abordando os pacientes, e muitos têm já internação com vascular, por amputações, ou infarto, né, decorrente do diabetes, ou insuficiência renal, já na fase pré-dialítica ou de diálise,
Então, é muito difícil já tratar nessa fase. Porque não adianta você entender que seja abordado no início. Para mim, E que o paciente tenha a consciência das complicações. Lembrando também, lembrando também, né, doutora, a importância da prevenção, né, de fazer, como você disse, a importância da atividade física, de uma boa alimentação, e creio eu também até que a administração do estresse. A educação em diabetes, né, que a gente chama. Então, que tenha grupos, né, que são feitos, a gente sabe que são feitos nos pós-saúde da família, né, na atenção primária, os grupos de diabetes, isso é muito importante, né. No tipo 1 também, né, que são crianças, que aí envolvem todos, né, os pais, uma atenção maior ainda, né, para que tenha aceitação da doença. São muitos os desafios. Não é simplesmente a restrição de alimento, né, com açúcar. É toda uma... Bom, quem teve diabetes gestacional está predisposto a desenvolver a diabetes tipo 2? Sim. Quem teve diabetes gestacional é um fator de risco, né, para desenvolver o diabetes, assim como mães que não chegaram a ter o diabetes gestacional diagnosticado, mas que deram à luz a filhos macrossômicos maior que 4 quilos. O diagnosticado com diabetes antes dos 30 anos, quando eu for mais velho, terei que usar insulina? Então, no tipo 2, no tipo 1 sempre, né? Porque ocorre uma destruição total das células beta que produzem a insulina. No tipo 2, quando você faz o diagnóstico, mais do que 50% da massa de célula beta ela já está destruída. Então, ao longo do tempo, mesmo você tratando, né? Você pode evoluir para a fase da insulinopenia. Bom, doutora, não veio mais perguntas, né? Se esgotaram, mas assim, nesse momento de isolamento social, do Covid-19, como você colocou também, que né, a gente precisa administrar o estresse, o que você deixa aí como sugestão nesse momento para a gente estar fazendo, né, para estar prevenindo ou controlando, né, essa doença? Ter uma alimentação, né, bastante balanceada, procurar fazer atividade mesmo que em casa, né? Você consegue fazer uma prática de atividade mesmo dentro da sua casa ou no quintal, né? Então, acho que para manter a saúde aí física, né, e psicológica é muito importante isso, né? Esses fatores. E o que a gente pode evitar, né, nesse momento? Porque, assim, até aproveitando, né, a deixa com relação à alimentação, a gente percebe que todo mundo, né, está procurando fazer uma comidinha diferente, cozinhando, pegando receitas na internet, e está todo mundo falando, né, putz, eu estou engordando nesse momento, né, de isolamento social. Então, o que a gente poderia, assim, evitar e o que a gente pode consumir mais, né? Evitar fibras, né? E pouca gordura, né? Restringir a gordura saturada, principalmente todos os alimentos enriquecidos de fibra. E pobre em carboidratos simples, né? Restringir totalmente o açúcar simples, que é saudável para todo mundo. Então tá, doutora Penha. Foi muito gostoso aqui esse bate-papo, foi inúmeras perguntas, né? Eu vi que o pessoal aqui participou bastante, eu estou até vendo aqui o pessoal, os médicos, né? Doutor Marcos,
aqui do AME de Assis, Dr. Nishi, tem o Dr. Roberto Torrino, que está lá no Facebook, está nos acompanhando, tá? E tem as equipes, né? O AME de Assis, o AME de Ourinhos, a Santa Casa de Assis, e o pessoal aí nas redes sociais. Então, assim, muito obrigada pela sua colaboração aqui, foi muito bacana, e assim, né, volte sempre. Nós estamos tentando, como eu falei, marcar juntamente com o cardio, né? Olha, perfeito. O cardio e o endócrino juntos. Perfeito, eu acho que é uma junção Obrigada. legal. Muito obrigada, doutora. Um abraço. Tchau. Tchau. E aí? Deu sono. Ótimo. Foi nosso aqui.